Olá, eu me chamo Carla, eu sou aluna da professora Bárbara. Eu vou contar um pouquinho a minha história, a minha trajetória de como que eu conheci a Bárbara e como que ela tem me ajudado a melhorar a fluência no inglês, não é? Bom, é importante falar que eu sempre estudei inglês na vida, não é? Tenho uma leitura de intermediário, não é? Sempre estudei, já estudei em boas escolas, escolas de referência, mas nunca fui uma boa aluna de inglês e ao mesmo tempo não gostava de inglês, não é? As escolas tradicionais, em geral, elas têm um método de livre, atividade, listening, um pouco de conversação, não é? Esse método tradicional em outras línguas, ele funcionou bem comigo, né? Tanto no espanhol quanto no francês, não é? Que são línguas que eu já falo e tenho uma certa fluência se eu comparo essa, esse conhecimento dessas línguas com o inglês, não é? O inglês foi a língua que eu mais estudei na vida e é a que eu menos falo e a que eu menos gosto, né? E que, por incrível que pareça, é a que provavelmente eu mais preciso em termos de atividades profissionais e viagens. A Bárbara, ela surgiu na minha vida por uma indicação de uma professora minha de francês, num período que eu precisava adquirir fluência em inglês, não é? Não, tinha um certo conhecimento, mas de algum tempo não falava inglês e precisava ter essa fluência por conta de atividades de trabalho. Aí a Bárbara surgiu na minha vida com aulas particulares, não é? Não só com o objetivo de destravar, né? Ou seja, de perder um pouco esse medo de, não diria o medo, né? Mas essa insegurança de falar inglês. Ai, será que eu estou falando certo? Será que as pessoas vão entender? Será que a estrutura é isso mesmo, né? Então ela veio nesse sentido de não só ensinar, mas também um pouco de psicóloga, não é? No sentido de não, vai dar certo, de encorajar, de fazer com que os alunos percam um pouco o medo de falar o inglês, não é? Ela surgiu em um momento da minha vida que eu precisava adquirir essa fluência por conta de trabalho, e então, desde então, eu tenho optado por aulas que foquem na fala e um pouco de gramática, não é? E é incrível que eu sempre estudei inglês, não de forma contínua, mas estudava, parava, não é? E agora ela, com a professora Bárbara, né, eu tenho uma certa continuidade de estudar inglês e melhor ainda, né? Estou gostando de estudar inglês. Acho que isso é o mais importante quando você busca um professor ou quando você busca uma escola, não é? Porque muitas vezes eu já gastei muito dinheiro, né? Acho que sempre isso é importante, de que métodos inovadores, escolas que dizem que você vai aprender, seja inglês, francês ou espanhol, né? Outras línguas, e você se frustra quando você é, ao longo dos meses, não é? Você cai numa estrutura um pouco fechada e com pouca fluência, não é? Me decepcionei com algumas escolas, não cabe aqui citar o nome delas, porque para outros alunos esses métodos e essas escolas funcionam muito bem. Para mim não funcionou, no caso do inglês, em outras línguas funcionou, né? Claro que a estrutura é um pouco diferente. E a Bárbara, ela tem um método, digamos, ela tem um método que não é um método que se encaixa na maioria das escolas, das escolas, seja de Brasília ou de outros estados, não é? E tem sido interessante em termos de destravar o inglês e ao mesmo tempo você percebe o quanto você avançou em termos de fluência, né? Eu sempre acho importante quando você está fazendo alguma aula, ou está matriculado em alguma escola de inglês, não é? Que você busque outras no sentido de num certo período de tempo, fazer um teste de nivelamento em outras escolas, para você ter um pouco de noção realmente se a língua que você está aprendendo, seja o inglês, seja o francês, seja o espanhol, ela realmente, você percebe um certo avanço em termos do investimento que você tá se propondo, do tempo que você está se propondo, e se você realmente teve alguns ganhos em termos de ensino, não é? E quando eu comecei as aulas com a Bárbara, obviamente eu também fiz outros testes de nivelamento em outras escolas para você ao mesmo tempo verificar, olha, será que realmente eu estou melhorando, né? Estou melhorando a minha fluência?
porque muitas vezes você tem o feedback do professor, isso é importante, não é? Mas ao mesmo tempo você tem que buscar outros feedbacks, não é? E no caso, do momento que eu comecei a ser aluna da professora Bárbara, ao mesmo tempo verificar o quanto eu melhorei em termos disso, é incrível, né? Eu tive um salto muito interessante, não é? Até outros professores que fizeram testes de nivelamento comigo comentaram, olha, realmente você melhorou, não é? E isso é resultado de um bom trabalho que a professora Bárbara aí, com esforços, né, paciência, ela tem tido comigo nesse sentido, não é? Então, o que eu diria para os alunos que falam inglês ou falam inglês, mas têm medo, né? Se sentem envergonhados, acho que assim, percam medo, é, as aulas individuais, as aulas em grupos em inglês de fluência de conversação, ela é um bom caminho, não é? A professora ela tem um canal no YouTube e é muito interessante, né? As aulas, né? São aulas curtas que você consegue no dia a dia fazer um pouco de conversação, de listening, e isso ajuda muito. Parece pouco, mas é incrível como isso no dia a dia avança, não é? Então, o que eu tenho para dizer a vocês em termos desse novo método que a professora Bárbara ela tem implementado é que realmente ela tem alguns resultados importantes em termos de avanço e de como que os alunos, não só eu sou aluna dela, mas ela tem vários alunos, não é? De como que isso é importante. Uma outra coisa que raramente eu tive ao longo da minha vida um professor de inglês que também tem um bom nível de inglês, né? Que a professora Bárbara também é professora de francês, né? Inglês e francês. E como eu já falo francês, isso é muito legal, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou tendo aula de inglês, de conversação, quando eu tenho alguma dúvida, é muito comum, né? Em aulas de conversação, como eu digo isso em inglês, ou como eu digo isso como é que eu digo isso em inglês? O que significa isso? Né? Normalmente eu também utilizo a língua francesa, né? Então é uma aula, assim, como se fosse é uma aula de inglês com um mix de francês, né? Então às vezes ela também fala francês comigo, eu falo francês com ela, nós falamos inglês, é muito bom, tá?